Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou Mayra Frezinguer e esse é o meu canal onde eu ajudo você que tem interesse em aprender ou aprimorar os seus conhecimentos em alta costura infantil. Eu trabalho exclusivamente com vestidos de festa infantil e hoje eu trouxe para vocês então como que eu ornamentei essa pala. Como que eu fiz esses detalhes que remetem a uma alça, porque a ideia aqui foi fazer com que o vestido, que é uma peça só, representasse uma saia com suspensórios e uma blusinha. Vou mostrar também como que eu fiz esses detalhes, enfim, todos os detalhes da pala. Lembrando que a aula da manguinha está disponível no canal, então assista porque logo ela vai sair do ar, tá bom? Te inscreve para receber as notificações das próximas aulas. Comenta aqui embaixo de que cidade, que local você está me assistindo, que é sempre uma honra saber. E vamos às costuras. Meninas, mostrar pra vocês então como que eu fiz a pala personalizada que vocês viram no início do vídeo, tá? Aqui tá o tecido, coloquei na dobra do tecido. A diferença é que eu posicionei o molde 3 centímetros de distância da dobra, tá? Deixando então essa margem para eu poder costurar. Aqui neste risco eu venho e costuro, tá? Vou passar uma costura reta aqui agora. Prontinho, costurado, posso agora tirar os alfinetes que eu havia deixado para manter isso no lugar na hora de cortar, para ficar bem certinho. Vou abrir o tecido assim, ó, e aí agora eu vou posicionar desta forma e vou passar a ferro. Passadinho a ferro então, desta forma, a gente consegue observar que ficou do exato tamanho do nosso molde, tá? Agora então a gente vem com a rendinha que a gente vai usar aqui dos lados, abre um dos lados, tá? Posiciona a rendinha e baixa, tá? Aí agora vem e passa uma costura aqui. Do outro lado, a mesma coisa, vai posicionar assim e vai costurar. Agora então eu passo essa costura e a gente já vai ver o resultado. Então, costurado, agora já está presinho no lugar essa rendinha, tá? E a questão de parecer que é uma blusinha é porque agora aqui a gente vai colocar alguns botõezinhos, tá? Eu uso esse daqui, você pode usar o que você preferir, que vai achar que acha que combina com com a tua produção. Tá? Colocando esses é assim que a gente faz a nossa pala, então. Já finalizei então a parte da pala que vai representar uma blusinha, tá? Então agora vamos passar para fazer a golinha boneca. Vou costurar um dos lados da minha golinha com vocês, para vocês terem uma noção de como é que faz. Mas aqui no canal já tem um vídeo completo e bem detalhado de como fazer essa golinha boneca, tá? Vou deixar aí pra vocês. Inclusive tem as explicações do porquê que eu faço dessa forma, tá? Na descrição desse vídeo tem o link. Agora então eu vou passar uma costura bem em cima dessa linha aqui na parte de fora. Uma costura simples, mantendo o meu ponto bem fechadinho e bem em cima dessa linha, tá bom? Prontinho, então já costurei. Agora eu vou cortar isso daqui, vou cortar bem em cima do meu risco, aonde eu não costurei, tá? Onde eu não costurei, eu corto bem em cima do risco, que é aqui na parte que vai unir no ombrinho e na parte do pescoço. A parte de fora da golinha é onde eu costurei, que eu vou cortar também, porém deixando uma margenzinha de meio centímetro, que é a margem que eu sempre deixo em todos os meus materiais, tá? Se você se sente mais seguro com uma margem um pouquinho maior, você deixa aí, então, um pouquinho maior, tá? Sem problema algum. Lembrando que, por se tratar de uma curva, a gente precisa fazer os piques, que são esses cortes aqui, um do ladinho do outro, que vai dar movimento a essa parte mais circular, tá? Lembrando também que aqui no canal tem um vídeo para quem é iniciante, para treinar, principalmente nestas partes aqui, tá bom, gurias? Então agora eu vou virar
e é imprescindível passar a ferro isso daqui, tá bom? Às vezes eu vejo um trabalho tão bem feito, mas que não passa ferro, não dá pra gente ver tudo o que foi tão bem costurado, porque dessa forma ela perde todo o desenho. Então agora eu vou passar a ferro, sempre mantendo a minha costurinha bem no lugarzinho, ó. Você ajusta, ó, ajusta a tua costura e passa ferro, certo? Vou fazer isso então e volto com a minha golinha passadinha para darmos continuidade. Voltamos então com a golinha pronta, tá, meninas? Essa golinha ela vai aqui. Lembrando que eu quero que a minha pala remeta uma blusinha, tá? Mas ainda eu vou acrescentar mais elementos nessa pala, por isso que eu não vou costurar isso daqui ainda. Lembrando que tudo é opcional, são ideias para trazer para vocês, tá? Com um molde frente e costas básico, a gente consegue criar bastante coisa bem bacana e desenvolvendo essa criatividade, tá? Então, isso aqui tá aqui. Eu ainda vou fazer como se o meu vestidinho estivesse com um suspensório, tá? Realmente vai parecer que é uma saia e uma blusa. Eu sempre ofereço essa opção pra mamãe da pala embutida, nunca separado saia e blusa, para que não fique aquela função de ter que estar arrumando toda hora a roupinha da criança, sabe? Que fica saindo do lugar. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu marquei 6 centímetros aqui, lembrando que eu tô fazendo tamanho 2, tá? E aqui embaixo eu vou marcar 9 centímetros. Por que eu tô falando medidas? Porque eu tenho que marcar dos dois lados exatamente igual, tá? Se você estiver fazendo um outro tamanho, você acrescenta outras medidas, tá? Eu só preciso saber o que eu tô fazendo para que de ambos os lados fique a mesma medida, para não ficar desparcerado, certo? Então agora eu tô unindo os meus pontinhos ali do ombrinho até embaixo. Eu tô aqui com as tiras que eu vou fazer como que vão ser, né, representar a alça da minha saia. Dei uma selada, eu já tinha feito isso, tá? E vou posicionar aqui, ó, deste lado, porque eu tô colocando bem rente ao que eu risquei, tá? Porque eu vou costurar e ela vai ficar assim, não vai aparecer a costura, tá? Se tu quiser passar um overlock, pode passar também. Eu vou costurar então aqui, ó, bem, ó, eu posicionei. Agora eu vou costurar. Não vai ficar costurado necessariamente em cima do risco, tá? Vai ficar assim do ladinho. E agora eu venho e passo minha margem que vai ficar meio centímetro pra cá do meu risco. Isso dos dois lados, tá? Vou passar essa costura aqui então e mostro pra vocês. Prontinho, costurei como eu expliquei pra vocês, ó, aqui tá o risco e eu posicionei bem do ladinho e costurei, tá? Por quê? Porque quando eu puxar assim, eu vou tapar o risco e a minha costura. Eu puxo assim e passo uma costurinha aqui em cima e aqui embaixo. Só isso já vai ser o suficiente pra manter essa faixinha no lugar, tá? E aqui que a gente cerziu rapidinho com o isqueiro para não desfiar, não vai acontecer de desfiar também, tá? E também não vai ficar visível aos olhos da mamãe. Poderíamos ter feito também com a modelagem que tem esse recorte, né? Lembrando que estou fazendo com os moldes do método Alpha, mas decidi fazer dessa forma para vocês entenderem que dá sim para criar vários modelos com o mesmo molde, tá? Vou passar essa costurinha então, só para manter isso no lugar. Com as tirinhas que vão representar as alças do nosso vestido, né? Que, como eu disse pra vocês, vai parecer uma blusinha com uma saia já costurada. Eu dei até uma passadinha a ferro pra assentar bem isso daqui. Eu ainda vou colocar uma faixinha na cintura, tá? Porque eu quero que represente, como eu já disse pra vocês, uma saia e uma blusa, tá? Então eu ainda vou costurar essa faixinha aqui. Essa faixinha, ela tem sempre 10 centímetros, é uma medida padrão que eu uso, tá? Também é totalmente opcional, assim como toda a ornamentação que eu tô fazendo. Então eu vou abrir ela,
Lembrando que eu já passei a ferro para assentar bem a marca ali do meio. Eu posiciono ela aqui, ó, tá? Desta forma. Eu sempre gosto de colocar um alfinetinho para me auxiliar, não sair do lugar. E agora a gente vai costurar. Uma coisa que eu sempre digo pra vocês, meninas, no momento de costurar essa faixinha, é não costurar em cima da dobra do tecido, dessa que a gente já vincou passando a ferro, tá? A gente sempre posiciona o pé calcador aqui, ó, encostadinho. Vou tirar pra mostrar pra vocês, pra não ficar dúvidas, tá? Posiciona aqui e vai costurando, que vem a ser a minha margem de meio centímetro que eu uso em todas as minhas peças, inclusive nos meus moldes, tá? Aí eu vou costurando, sempre alinhando o meu pé calcador na dobra e a costurinha vai ficar milimetricamente embaixo, tá? Porque desta forma não fica a faixa solta, tá? Eu nunca gosto de costurar aqui embaixo para essa faixa não ficar solta. E também não acontece de costurar muito em cima e estragar o visual estético da nossa peça, tá? Então agora eu vou passar essa costura, colocar isso no lugar e mostro pra vocês. Costurei então, já posso tirar o alfinete, já que já está presinho no lugar que eu quero que fique, tá? Observa que ficou abaixo da dobra, como eu expliquei pra vocês, porque agora, além de não aparecer costura, ficar bem bacana, ela não vai ficar solta. Eu sempre uso essa técnica, porque, meninas, se a gente costura só aqui embaixo, no momento que a criança está usando, essa faixa ela fica caindo pra frente, ela não fica bem ajustada ao corpinho. Então a gente não tem que pensar só na questão de como a gente costura uma peça, a gente tem que pensar também na usabilidade dela, tá? Então feito isso, agora eu venho aqui nas sobrinhas, tá? Porque eu sempre corto um pouquinho pra mais também. Lembrando que essa faixinha tem 10 centímetros de altura e eu corto na largura da pala, tá? Um pouquinho pra mais, como vocês estão vendo. Depois eu tiro esse excesso aqui. Pronto. E agora tá ok, tá? A parte que vai representar aqui as alcinhas da nossa saia, tá? Como se fosse um suspensório. Então agora sim, vamos colocar as golinhas que a gente já fez. Vai ficar bem remetendo uma blusinha, como se a saia, o suspensório estivesse aqui, ó, por baixo da blusinha, né? Aqui na golinha. Então eu venho, primeiro eu vou demarcar o meio, tá? Eu posiciono aqui, alinho todas as partes e demarco o meio, ó. Demarquei o meu meio aqui, ó. Bem aqui, eu tô vendo bem direitinho esse meio, tá, gurias? Eu vou só colocar um alfinete pra vocês, mas eu tô vendo aqui, ó. Eu fiz uma dobrinha bem leve, como vocês viram, tá? Aí eu venho com as minhas golinhas e posiciono aqui, ó. Eu marco o meio pra que elas fiquem bem parelhinhas, tá? De ambos os lados. E aqui também. Coloca um alfinetinho pra isso ficar no lugar que tu deseja. Do outro lado a mesma coisa. Coloco bem justinho uma do ladinho da outra. E aqui também. Agora a gente vai passar uma costura de segurança. Por quê? Como a gente ainda vai manusear bastante essa pala, vai trabalhar, costurar as partes, a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui. Eu costumo passar aqui também, tá? Para que no momento que a gente estiver manuseando, estiver fazendo, essa gola não saia do lugar, tá bom? Uma costura de segurança, não precisa se preocupar em manter a tua margem de costura, costurando rente já é o suficiente, só para manter essa golinha no lugar. Eu passo essa costurinha aqui então e mostro pra vocês. Vai sobrar um pouquinho, não tem problema, a gente tira depois, é assim mesmo, tá? Faço isso e a gente já dá continuidade. Costurado então, já podemos tirar os alfinetes, passei a minha costurinha de segurança,
para manter essa golinha no lugar e ela não sair da onde eu quero que ela fique quando a gente continuar no manuseio dela, tá? Agora então a parte da ornamentação da pala tá pronta, já coloquei as alcinhas que vão ser o meu suspensório, digamos assim, já fizemos o detalhinho que vamos posteriormente colocar os botões, vai ficar uma graça, vai parecer mesmo que é uma blusinha, ainda mais com a gola boneca, e aqui é a parte como se fosse a saia com o suspensório, tá? Tudo isso é pensado na estética da peça. Lembrando que toda a ornamentação, assim como eu tô fazendo com vocês, ela é opcional, tá? Mas se tu for fazer, você sempre presta atenção na ordem daquilo que você tá costurando, como por exemplo aqui. Se eu tivesse deixado essa tirinha para colocar agora, que já estaria costurado, eu teria que refazer, tá? Então, porque a golinha ela vai ficar por cima da tirinha. Então sempre se atentando a isso, a todos os detalhes inclusive. Aqui também, ó, se tu vai colocar essa faixinha, presta atenção de colocar ela depois de colocar as alcinhas para ela ficar com esse efeito aqui e os acabamentos todos escondidos, tá? Os botõezinhos eu vou costurar aqui depois, à mão mesmo, tá? Não vai ser agora, porque lá no final, antes de costurar a saia, quando a pala embaixo, aqui embaixo onde estiver aberta, eu venho e costuro para não ficar aparecendo nenhuma costura na parte do nosso forrinho, mas vocês vão entender na sequência, tá? Não vou costurar agora porque eu posso precisar passar e esses botões irão me atrapalhar. Então agora, com esta parte já costurada, com tudo prontinho, nós vamos então começar a fechar a nossa pala, tá? Eu já estou aqui com as demais partes cortadinhas, agora então com a parte das costinhas, que vai ser uma pala totalmente simples. A questão é que ela está ornamentada, como eu já falei pra vocês. A gente vai posicionar aqui, ó, ombro com ombro, tá? Mantenha tudo muito bem alinhado. Alinhado aqui embaixo também, tá? Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Alinha aqui as laterais e posiciona ombro com ombro, porque agora a gente vai costurar esses ombrinhos aqui, tá? Uma costura reta, simples, mantendo a tua margem de costura. E o forro também já vamos aproveitar e costurá-lo. Vou costurar aqui para mostrar pra vocês. Desta forma, mesma coisa, tá? Ombro com ombro e agora então eu costuro e damos continuidade. Com os ombrinhos costurados, voltei aqui então para o meu tecido principal. A gente já consegue ver por que a gente faz tudo isso antes de costurar os ombrinhos, tá? Para que os acabamentos fiquem todos embutidos. Agora então eu venho com o meu forrinho e vou posicionar aqui em cima. Lembrando de posicionar o lado direito com o lado direito do tecido. O avesso, que é o lado que fica as costurinhas, ficam todos para fora de ambos os lados, tá? A gente sempre começa alinhando então as costuras dos ombrinhos, para que ela fique bem acertadinha. A gente já começa a perceber então a importância de verificar o molde, se ele tá ok, de usar o molde de qualidade, de também cortar o tecido de maneira correta. Por isso que eu já gosto também de cortar, de fazer os moldes com a margem de costura, para te cortar na exata medida do molde, porque essa função de posicionar o molde e cortar em volta sempre acaba dando desencontro, tá? Então, desta forma facilita bastante, principalmente para quem tá começando, ainda não tem os macetes de organizar, de arrumar, tá? Mas não se preocupe que dá certo no final. Então, posicionei aqui e vou fazendo isso do outro lado também, porque agora a gente vai costurar o pescocinho, tá? Alinhando tudo. Aqui tem bastante tecido, tá? Em função da golinha, em função do detalhe que a gente fez, que vai representar o abotoamento da blusinha, da suposta blusinha, né? Então, atenção que aqui tem bastante tecido, tá? Pronto, posicionei tudo. Essa partezinha que tá pra fora aqui é a rendinha, tá? Vou até tirar pra não confundir vocês. Pronto. Agora, então, eu vou costurar. Eu vou só colocar mais um alfinete aqui
porque nas costinhas também depois a gente já costura, tá? Agora, então, a gente vai passar uma costura aqui no pescocinho. Atenção, porque neste momento de curva, a gente não vai ficar abrindo o nosso tecido, tá? Pra não interferir na nossa costura e no resultado final. A gente posiciona na máquina e vai virando ele assim, tá? Então, agora eu vou passar essa costura. Passa uma costura, deixa tudo preso, tudo juntinho. Depois, se você achar mais tranquilo, passa outra alinhando a tua margem de costura, tá? Eu vou costurar aqui e depois eu já vou costurar na parte de trás, na abertura das costinhas, que é essa costura reta, tá? Faço essas costuras e volto com vocês. Costurei então da maneira que eu expliquei pra vocês, na volta do pescocinho. Passei mais de uma costura, eu sempre faço isso, eu gosto bastante de passar mais de uma costura para deixar bem firme. Aí eu venho com a minha tesoura e com bastante cuidado, eu já vou fazendo aqui os piques, tá? Picoteando, fazendo esses pequenos cortes, um do ladinho do outro, que vão me ajudar a dar movimento a essa parte curva, tá, gurias? Se a gente não faz isso daqui, quando a gente vira, fica tudo... como é que eu vou expressar pra vocês? Fica tudo embolsado, fica tudo repuxado, tá? Então, não deixa de fazer esses piques nas partes curvas, tá? Fiz isso então. Agora a gente já consegue virar isso daqui, lembrando que já costurei aqui a abertura das costinhas, tá? Então agora eu venho, lembrando que a nossa manga vai ser embutida, tá? Aqui. Desta forma. Tá? Pra virar essa pontinha, gurias, ó, pega aqui com a tua mão e vira, tá? Pode usar também uma tesoura pra te ajudar a empurrar essa pontinha, ó. Tá? Eu uso uma tesoura sem ponta, né? Essa minha não tem ponta, então eu posso empurrar sem medo de furar a minha peça, tá? Porque se você empurra com algo pontiagudo, vai furar, vai estragar. Então, aqui tá ela assim. Vamos colocar deste lado, que é o lado do forrinho, posicionar no lugar e passar a ferro. Ó. Posiciona aqui e passa ferro para assentar essa costura, principalmente do pescocinho e também, claro, aqui a parte das costinhas, tá? Passo a ferro aqui então, deixando tudo no lugar e mostro pra vocês. Passei a ferro então, voltei com tudo assentadinho, principalmente a parte do pescoço, tá? É preciso passar com bastante calma, porque aqui tem bastante tecido, então tá um pouquinho mais grosso. Sempre passando do lado avesso aqui, tá? Aqui do lado que vem a ser o forrinho, para não interferir e nem marcar nada aqui na nossa pala. Certo, meninas? Feito isso então, agora a gente vai fechar a nossa pala, já que a nossa manga vai ser embutida. Então eu venho, posiciono aqui, ó. Observa o que eu fiz. Aqui a parte das costas, a parte da frente. Eu pego somente o tecido principal, deixei o forro ali, vou unir então lateral com lateral, tá? E eu costuro. Faço isso dos dois lados. Laterais do tecido principal costuradas. Agora vamos passar pro forro, tá? Eu continuo com o lado direito do forro, tá? O avesso, que é o lado das costuras, está pra baixo. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pego aqui, então, a parte da frente, a parte das costas e vou unir. Costurando as laterais. Da mesma forma que a costura do ombrinho está pra dentro, a costura da lateral vai ficar também, tá? Costura aqui e já mostro pra vocês.
Com as laterais do forro também costuradas, agora eu vou virar e colocar tudo no lugar, ó. Aqui tá o meu lado de dentro. Eu vou colocar assim, só pra vocês verem como que ficou, tá? Isso aqui é as costinhas, ó, depois vai os botõezinhos aqui. E agora está aqui, então, a pala do lado da frente, já com as laterais costuradas, prontas para receber as manguinhas, tá? Como eu falei pra vocês, a questão dos botões que eu ainda quero colocar pra remeter a ser uma blusinha por baixo, né? Eu vou colocar depois aqui por baixo, tá? Eu venho e costuro aqui sem precisar pegar a parte do forro. Vou deixar por final, então. E agora a nossa pala está pronta para receber as manguinhas. Espero que você tenha gostado dessa aula e tenha se inscrito no canal para não perder nenhuma notificação. Aqui na descrição do vídeo tem alguns links do meu trabalho e para você entrar em contato comigo. Um beijo e até a próxima!